Que Yamal, que Haaland, que Mbappé. Os verdadeiros gênios do futebol foram aqueles que cresceram de forma extraordinária sob a sombra de Messi e Cristiano Ronaldo. Vamos voltar 20 anos e acompanhar, em ordem cronológica, os grandes jogadores que ocuparam o posto de terceiro nome do futebol durante a era da dupla dominante. Em 2007, surgiu o príncipe de San Siro, Kaká, considerado por muitos o homem mais bonito da história do futebol. Antes da hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo, ele era reconhecido como o terceiro grande jogador do mundo. O Filho de Deus atravessou as defesas sozinho e conquistou a Bola de Ouro. Na época, todos acreditavam que aquele seria o início de uma disputa entre três gigantes, sem imaginar que seria o último grande momento de um jogador fora da dupla que dominaria a era. Logo depois, veio a Tempestade Vermelha Espanhola. Em 2008, em Anfield, Fernando Torres surgiu com enorme destaque. Em sua primeira temporada pelo Liverpool, destruiu defesas e, posteriormente, transformou-se em uma verdadeira arma ofensiva da Espanha, ajudando a seleção a conquistar a Eurocopa. Com atuações impecáveis, terminou em terceiro na Bola de Ouro, mas continuava sendo apenas o terceiro. Diante das duas maiores estrelas daquela época, restava apenas contemplá-las de longe. Depois, vieram Xavi e Iniesta, pilares absolutos do Barcelona e da seleção espanhola. Xavi controlava o jogo como poucos e terminou em terceiro na Bola de Ouro por 3 anos consecutivos. Iniesta marcou o gol decisivo na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2010 e permaneceu durante anos entre os 3 melhores do mundo, chegando até mesmo ao segundo lugar. Eles conquistaram praticamente todos os títulos coletivos possíveis e ajudaram a construir uma dinastia jamais vista. Ainda assim, sob a sombra de Messi e Cristiano Ronaldo, acabaram tratados como personagens secundários de uma era dominada por 2 gigantes. E talvez o caso mais injusto tenha sido o de Wesley Sneijder, em 2010. Ele liderou a Inter de Milão ao histórico título da Tríplice Coroa e carregou a Holanda até a final da Copa do Mundo. Naquele ano, Sneijder era considerado por muitos o verdadeiro melhor jogador sem a Bola de Ouro. Porém, por causa do sistema de votação e da divisão dos votos, sequer terminou entre os 3 primeiros. Seu caso tornou-se um dos maiores exemplos de injustiça da história do futebol. Em 2013, o gigante alemão Bayern de Munique dominou a Europa. Franck Ribéry, carregando o enorme peso de uma temporada histórica, conquistou a Liga dos Campeões e foi eleito o melhor jogador da UEFA. Com isso, partiu como um dos grandes favoritos à Bola de Ouro. No entanto, acabou terminando apenas em terceiro, vendo o tão sonhado trono escapar. Em 2014, Manuel Neuer surgiu para redefinir completamente a posição de goleiro. Seu estilo revolucionário de atuar, quase como um líbero, impressionou o mundo. Ele conquistou a Luva de Ouro na Copa do Mundo do Brasil e ajudou a Alemanha a chegar ao topo do futebol mundial. Foi o único goleiro em muitos anos a entrar no top 3 da Bola de Ouro. Levou a posição ao seu limite, mas nem mesmo ele conseguiu abalar o domínio daqueles 2 gigantes. Depois veio a disputa entre MSN e BBC, e vários outros craques começaram a aparecer. Luís Soares conquistou 2 vezes a chuteira de ouro europeia e conseguiu disputar espaço com os 2 maiores nomes do futebol mundial. Gareth Bale brilhou em finais de Champions League e tornou-se uma das maiores estrelas da Europa. Zlatan Ibrahimovic continuou marcando gols em ritmo impressionante e, com sua personalidade gigantesca, manteve-se como um dos grandes jogadores de sua geração. Mas talvez o caso mais doloroso tenha sido o de Neymar, apontado como sucessor natural da dupla. Como peça central do Barcelona, Neymar terminou 2 vezes em terceiro na Bola de Ouro e foi considerado por muitos o terceiro melhor jogador do mundo. Para escapar da sombra de Messi, decidiu deixar o Barcelona e seguir seu próprio caminho. Porém, uma sequência de lesões acabou destruindo repetidamente seu sonho de chegar ao topo. Também havia Antoine Griezmann, uma das grandes estrelas da França. Artilheiro da Eurocopa de 2016 e campeão mundial em 2018, chegou 2 vezes ao top 3 da Bola de Ouro, mas sempre parecia faltar aquele último passo para alcançar o primeiro lugar. Mohamed Salah também apareceu entre os melhores do mundo e chegou ao topo das votações individuais, mas ainda assim não conseguiu ameaçar de verdade a hegemonia da dupla. Foi somente quando Messi e Cristiano Ronaldo começaram a envelhecer que a era dos demais finalmente encontrou seu momento mais marcante. No verão de 2018, um garoto que havia saído de um país marcado pela guerra carregou a Croácia até a final da Copa do Mundo.
Luka Modric chegou ao torneio depois de participar da conquista de 3 Champions League consecutivas e terminou a competição com a bola de ouro da Copa. Com feitos extraordinários, Modric finalmente rompeu a hegemonia da dupla e conquistou a bola de ouro de 2018. Em 2019, Virgil van Dijk construiu praticamente sozinho uma muralha defensiva. Mesmo sendo zagueiro, chegou muito perto de conquistar o prêmio máximo, mas acabou ficando em segundo lugar. Então, começou a era pós-Messi e Cristiano Ronaldo, e os veteranos finalmente tiveram espaço para brilhar. Robert Lewandowski, a máquina de gols polonesa, tornou-se o principal candidato da nova geração. Se a bola de ouro de 2020 não tivesse sido cancelada por causa da pandemia, o prêmio provavelmente teria ido para ele. E então veio Karim Benzema. Depois de anos carregando críticas e sendo responsabilizado por situações que não eram necessariamente culpa sua, o atacante francês finalmente teve sua consagração em 2022. Com uma temporada dominante e atuações decisivas, conquistou a bola de ouro que havia perseguido durante tantos anos e encerrou sua trajetória no topo da forma mais grandiosa possível. Foram mais de 10 anos. Inúmeros gênios do futebol surgiram, lutaram e deixaram pelo caminho incontáveis histórias de superação, frustração e lágrimas. Muitos dizem que nascer na era de Messi e Cristiano Ronaldo foi uma tragédia para esses jogadores, pois eles precisaram disputar constantemente o humilhante terceiro lugar sob a sombra de 2 deuses do futebol. Mas foi justamente graças a esses competidores que nunca aceitaram desistir que aquela era se tornou tão brilhante e inesquecível. Agora que a era dos deuses está chegando ao fim, quando olhamos para trás, percebemos que aqueles que um dia foram chamados de terceiros já se tornaram reis insubstituíveis em nossos corações.